O que é gratidão? Gratidão é o reconhecimento de que uma pessoa nos ajudou, de que alguém nos prestou uma ajuda, de que alguém nos beneficiou, de que alguém se compadeceu, teve misericórdia de nós e estendeu a mão. Gratidão é quando nós olhamos e enxergamos que nós não fazemos tudo sozinhos, que nós não somos autossuficientes, mas que temos pessoas e que temos um Deus que nos socorre, que nos ajuda, que nos livra do mal. Isso precisa estar marcado em nosso coração. Salmos capítulo 103. Abra comigo Salmos, capítulo 103, versículo 1 e 2. Salmos 103, versículo 1 e 2. Bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Bendiga minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quantos dizem amém? Quantos olham para a sua vida e veem um agir de Deus em sua vida? Você olha de onde você saiu e de onde você está hoje e fala: Deus tem me beneficiado, Deus tem me ajudado, Deus tem estendido a mão, Deus tem me socorrido. Quem aqui? Amém? Aqui na igreja, aí na internet, né? Estamos gravando para que essa mensagem vá longe. Aqui o salmista está dizendo isso, Davi está dizendo: bendiga minha alma. Ele está dizendo: ei, Heber, né? Davi ali falando: ei, Davi, grita, obrigado Deus, pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Não se cale. Quantas vezes, amados, os nossos olhos se voltam apenas para aquilo que nós ainda não temos, para aquilo que perdemos, para aquilo que deixamos de ter, para as dificuldades que talvez estamos passando para o momento. Mas Davi está nos ensinando aqui, que em todo tempo, bendigo minha alma, bendigo meu coração, e se está no coração, sai pelos lábios. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Quantos podem dizer obrigado, Senhor? Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Obrigado, Deus, pela igreja do Senhor. Obrigado, Pai, pelo pão que eu tenho, pelo teto, pela cama quentinha. Obrigado, Pai, pela minha família, pelos meus parentes. Obrigado, Senhor, até pelas lutas que o Senhor tem permitido chegarem a mim, porque o Senhor é bom e através delas o Senhor está me purificando, o Senhor está me santificando. Quantos podem dar uma salva de palmas a Deus? Porque Ele é bom e o nosso coração exulta de alegria. Amém? Assim tem que ser o coração do crente, assim deve ser o nosso coração. Olharmos para os benefícios, para as bênçãos, para o favor do Senhor. E isso aconteceu de maneira tão linda na vida de Ana. Abra comigo 1 Samuel. 1 Samuel, já no capítulo 1. Aqui conta a história do nascimento, da concepção de Samuel, grande homem de Deus. Que homem do Senhor. Que profeta, que homem usado por Deus. Mas é interessante porque para Samuel chegar, houve um processo na família. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Fala da mãe de Samuel. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor
e chorou muito. Você já teve alguma coisa na sua vida que você precisava, que você queria muito, que você falava, Deus, me dá isso, senão eu morro, senão eu não aguento, eu preciso disso na minha vida, me ajuda, Senhor. Quem já aqui pode compartilhar assim? Eu já chorei, pastor. Talvez tenha até chorado, talvez tenha passado por isso, não é? Assim era Ana. Se você ler aqui o capítulo, você vai ver que ela estava ali buscando ao Senhor, estava ali clamando a Deus, ela queria ter filhos, e a Bíblia diz que ela não podia ter filhos, e ela chorava amargamente, ela se derramou aqui diante de Deus, e no versículo 11, diz assim, e ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos. Ela chorava, mas não era para qualquer um. Ela clamava, ela pediu, ela estava ali sofrendo, mas ela não estava sofrendo só. Ela não estava ali murmurando na internet. Ela não estava ali reclamando com o resto da família. Ela estava ali falando diante do Senhor dos exércitos. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da sua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Aleluia. Ela pediu algo ao Senhor, ela clamou, ela implorou algo a Deus, que era um filho. E ela não apenas pediu, ela já dedicou, ela sabia a importância de consagrar a Deus tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus dá, tudo aquilo que Deus responde. E no versículo 20 diz assim, e Ana ficou grávida, e passado o tempo devido, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Aleluia. Ana pediu, houve uma intervenção de Deus. Ana era estéril, tinha tudo para não ser mãe. Ana também recebeu, houve um milagre, houve uma bênção, houve intervenção do Senhor. Deus ouviu, Deus viu aquelas lágrimas e Deus respondeu. Quem já teve respostas de Deus aqui sabe como é bom, quando é algo dói lá dentro, você fala, Deus me ajuda, Deus eu não consigo, Deus eu preciso, e aí você vê brotar aquele milagre, brotar aquela resposta. Como é bom, como é gostoso isso, era verdade. E aí diz aqui o texto ainda, em 2 Samuel capítulo 2, versículos 1 e 2, o meu coração, depois que ela foi mãe, depois que ela teve aquela bênção, aquele milagre, depois que ela viu Deus fazer o sobrenatural, aconteceu na vida dela, ela trouxe um cântico que diz assim, o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Aleluia. 2 Samuel capítulo 2, versículo 1 e 2. Ana pediu. 1 Samuel, perdão, irmãos. 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 e 2. Ana pediu, Ana recebeu, Ana agradeceu a Deus. Aleluia. Sabe, que nós tenhamos um coração assim, um coração grato, um coração que olha as bênçãos que tem e reconhece que um dia elas já foram motivo da nossa oração. Um dia nós já oramos para morar na casa que nós moramos. Um dia nós oramos para ter filhos. Um dia nós oramos pelo emprego que nós temos hoje. Um dia nós oramos por uma igreja, por um lugar para congregar.
Um dia nós oramos para que Deus fizesse algo em nossas vidas, e quantas respostas Ele já tem feito, quantas coisas Ele já tem dado. Aleluia! Quem diz aleluia, Jesus? Não há rocha, não há outro como o Senhor, não há ninguém além de Deus. Ana é um exemplo para nós, de alguém que tinha uma postura de honrar ao Senhor, olhando com bons olhos tudo que Ele já tinha feito, tudo que Ele já tinha entregue. Quantas coisas nós temos para agradecer em nossas vidas? Quantas coisas? Sabe, irmãos, às vezes nós estamos no processo ainda. Talvez nós não alcancemos ainda exatamente tudo que nós pedimos ao Senhor, mas nós estamos no caminho, nós estamos avançando, de fé em fé, de glória em glória. Nós precisamos dar passos de fé, e a bênção vem, a resposta do Senhor vem. Porque ficamos abatidos às vezes, se ainda não recebemos algo dos céus? Porque às vezes partimos para um lugar de reclamação, de chateação, e às vezes de frustração, de decepção. Se temos um Deus fiel, se temos um Deus Pai, se temos um Deus que nos ama e que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ana nos ensina aqui que quando as bênçãos chegarem, abramos os nossos lábios e louvemos ao Senhor. Ah, Deus, obrigado. Um dia, amados, esse prédio que nós estamos aqui, nós oramos por ele. Louvemos ao Senhor por onde podemos nos reunir hoje. Um dia eu me lembro, quando mais jovem, não tinha filhos ainda, e assim foi depois com meus outros filhos. Senhor, nos dá filhos, faz isso nas nossas vidas. Eu me lembro que a primeira gestação que minha esposa teve, nós éramos casados ainda há pouco tempo, nós tivemos um aborto espontâneo. Nosso primeiro bebezinho está na glória, desde o ventre da mãe ainda, nas primeiras semanas. Mas Deus é fiel e Ele faz tudo ao seu tempo, da melhor maneira. Hoje as pessoas olham para nós e falam: nossa, vocês têm 3 filhos, vocês são corajosos demais. Eu falo: eu acho que nós somos meio doidos mesmo. Quando eu me pego nos desafios de ensinar, de educar, de corrigir, eu quero falar para vocês, não é fácil. E eles estão no processo de crescimento, de amadurecimento, de aprender, inclusive a fé. Hoje eu estava aqui sentado aqui, antes de subir aqui com vocês, estava resolvendo ali a câmera, tentando ligar ali a câmera, e o meu filhinho menor estava sentado ali quietinho, não estava ainda com a mão assim, não estava ainda cantando louvor, mas algumas semanas atrás ele estava correndo para lá e para cá, e hoje ele já estava aqui quietinho, ouvindo, prestando atenção, perguntou alguma coisa do culto. A hora que eu peguei ele no colo, ele veio e ficou comigo, porque ele está no processo de se desenvolver, no processo de aprender, e assim são as nossas bênçãos no Senhor, sabe? Precisamos nos alegrar, porque se elas ainda não chegaram plenamente, elas chegarão, mas glória a Deus pelo processo que o meu filho, que você, que nós temos vivido e passado em Deus, porque se Deus prometeu, se nós buscamos o Deus vivo, e Ele é Pai, Ele é justo, ao seu tempo, do jeito dEle, Ele fará, aleluia, Ele fará. Ana rendeu graças ao Senhor. Salmo 136, 1 diz: rendei graças, pois,
Deus é bom. Podemos repetir isso? Deus é bom. Vamos de novo? Deus é bom. Uma das grandes questões que eu me deparo desde o meu início pastoral e antes, muitas vezes são irmãos, são pessoas sofrendo em momentos de luta, em momentos de dificuldade, falarem para mim: pastor, eu não entendo porque Deus fez isso comigo. E muitas vezes são situações que não tem nada a ver com a soberania de Deus, com a mão de Deus. Muitas vezes sim, com a permissão de Deus, porque colhemos também muitas vezes o que plantamos, e nem sempre plantamos bem no nosso passado, mas eu sei que de toda maneira Deus é bom, e Ele é fiel inclusive para transformar até más semeaduras em milagres sobrenaturais. Quem aqui já colheu o que não plantou? Você falou: gente, isso aqui aconteceu, caiu na minha mão, eu nem sei como, eu nem tinha... Às vezes a gente nem pede. Você tem um testemunho assim? Você já viveu algo que você nem pediu, que você falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu aqui? Meu Deus, olha isso aqui. Deus, o Senhor é bom mesmo. Quem já falou isso para o Senhor? Quem enxerga o quanto Deus é bom para nós? Amém? Nós precisamos enxergar isso, porque em dias bons e mesmo em dias maus, Deus continua sendo bom. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo. De toda maneira, Deus é bom. Salmo 150, versículo 6 diz assim: tudo que tem fôlego, assim, tem fôlego de vida aí? Tem uma alma vivente aí? Diz aqui: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Irmão, aprenda a estender suas mãos e louvar a Deus. Deus respondeu já, louve ao Senhor. Deus ainda não respondeu, louve ao Senhor. Talvez Deus nem responda, porque Ele tem um outro plano, um outro projeto para a sua vida. Louve ao Senhor. Já chegou o milagre, já chegou a bênção, louve a Deus. Parece que nunca vai chegar. Você está vivo? Estou. Louve ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, louvemos a Deus. Aleluia. Salmos 34, 8. Provai e vede que Deus é bom. Bem-aventurado o homem que confia nele. Feliz é o homem que confia nele. Ana passou um tempo de falta, de dor, faltava isso na vida dela. Ela tinha esse desejo, ela tinha esse sonho, mas ela ainda não tinha essa resposta. Mas ela louvava ao Senhor, ela buscou ao Senhor que podia fazer algo na vida dela, e ela recebeu, ela foi abençoada. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Nos diz que toda boa dádiva vem do Senhor. Vem do Senhor. E a Bíblia diz ainda: não digo homem, do meu trabalho, da minha inteligência, da minha capacidade, eu fiz isso ou aquilo. Não, vem de Deus. Tudo que é bom, tudo que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda. Ele não muda. Continua vindo dele. Não vem dos outros, viu? Não vem do governo. Não espere dos homens. Você vai se frustrar. Não espere nem de você mesmo. Existe um discurso muito grande hoje, você sabe disso, que é a respeito do esforço, do resultado do trabalho próprio.
E eu entendo, e não estou aqui desvalorizando trabalharmos, porque a Bíblia também ensina sobre isso. Também ensina sobre dedicação, sobre o valor do suor. Isso é bíblico também. Mas até para trabalhar, a energia, a força, a sabedoria que temos vem do alto. A sabedoria de chegarmos onde temos chego, de alcançar o que temos alcançado. Tudo vem do Senhor, diz aqui. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Porque vivemos na luz? Porque Deus trouxe a luz. Porque temos acesso hoje à salvação? Porque Ele prometeu o Salvador. E Ele mandou Jesus por nós. E hoje andamos numa nova vida através da cruz de Cristo. 1 Samuel, abra também capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Quando nós lemos aqui o texto de Samuel, no capítulo 6, ok? A Bíblia fala a respeito da arca da aliança, e aqui no começo do capítulo 7 fala que a arca foi trazida, foi levada para a casa de Abinadab, foi guardada novamente em Israel. E aqui o Senhor faz uma obra tremenda, a partir do momento que a sua presença está ali em Israel. E Samuel reconhece algo lindo que não pode sair do nosso olhar. Diz aqui o versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e lhe deu o nome Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amados, nós ainda não estamos totalmente aperfeiçoados. No céu nós estaremos, no céu nós chegaremos na plenitude daquilo que Deus tem para nós. Mas até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Sabe por que nós temos vindo para os cultos? Sabe por que nós encontramos a salvação? Sabe por que nós temos deixado o pecado e buscado uma vida de santidade? Porque até aqui Deus tem nos ajudado. Sabe por que tem pão lá na nossa mesa? Sabe por que nós amanhã temos um compromisso de trabalho? Sabe por que vemos Deus agir de tantas maneiras e tantas coisas sobrenaturais acontecido? Porque até aqui Deus tem nos ajudado. Oh, amados, eu fico emocionado quando eu começo a pensar. Porque não se trata do nosso mérito. Não se trata do quão bonzinho, quão bonito. Não se trata da nossa conta bancária ou do que nós possamos fazer por Deus. Se trata que onde está a arca, onde está a presença de Deus, está a ajuda de Deus, está o favor de Deus. Se nós desejamos, sabe, daqui a tempos, olharmos para trás, olharmos para hoje, e termos ainda mais para agradecer, que nunca falte a arca da aliança em nossas vidas, que nunca falte um tempo de dobrarmos os joelhos e orarmos a Deus. Eu quero falar para você, o mesmo Deus que ouvia oração nesse tempo, continua ouvindo a oração dos filhos de Deus. O mesmo Deus que respondia, continua respondendo, e Ele responderá.
O que teus olhos veem para o futuro? O que nós olhamos para frente e enxergamos em fé? A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, tudo te irá bem. Mas se os seus olhos forem maus, como ficará isso? Em nome de Jesus, eu acredito, eu creio que eu estou aqui com homens e mulheres de fé, que olham para frente e que não tenho que temer a Deus, já louvando o Senhor desde agora, porque sabem que hoje, amanhã e até o fim, Deus estará conosco, amém? Ele tem nos ajudado, Ele tem nos ajudado, por que não nos ajudará amanhã? Apenas vamos permanecer nele. Apenas vamos permanecer nele. Nesse mesmo texto aqui de Samuel, capítulo 7, diz aqui do versículo 5 em diante, da vitória que Deus deu sobre o povo filisteu. O povo filisteu era um povo que atormentava Israel. O povo filisteu era um povo que roubava. Era um povo que queria destruir Israel. O povo filisteu era um povo inimigo do povo de Deus. Mas quando veio a presença, quando Deus moveu, quando chegou o tempo, Deus fez e os inimigos foram derrotados. E então essa pedra foi edificada. Aleluia. Que pedra é essa? Que pedra que honra o Senhor? Onde nós adoramos a Deus? Na presença de Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida que nos leva à frente naquilo que Deus tem para nós. E para terminar, eu quero ler com você em 1 Pedro. Abra comigo lá no final já do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 5. 1 Pedro 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Aleluia. Amados, se nós temos tantas coisas para celebrar aqui na terra, daquilo que Deus tem feito por nós, quanto mais nós temos para comemorar, para agradecer pelo Filho de Deus. Porque ainda que não tivéssemos nada o que celebrar aqui, nada. Como Jó, que ficou sem tudo, perdeu tudo. Só sobrou a esposa para murmurar do lado dele. Imagina. Ainda que nós ficássemos como Jó, que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Que ainda assim fosse, imagina, com chagas, sem posse nenhuma, sem família. Não consigo nem imaginar a dor de uma pessoa que perde toda a sua família. E de vez em quando nós ouvimos histórias assim. Mas ainda que acontecesse isso conosco,
nós teríamos tudo para louvar, honrar e agradecer a Deus, porque através de Jesus Cristo nós temos a esperança da vida eterna. Sabe, irmãos, que não sejamos uma igreja, que não sejamos um povo que dá mais valores às coisas da terra do que às coisas dos céus. E eu não estou dizendo que eu não celebro o que Deus me dá aqui na terra. Eu amo a minha família. Eu amo ter uma comida boa para comer, uma roupa nova. Eu amo as coisas boas aqui. Eu amo ir num parque. Eu amo pegar o cinema. Eu amo estar com vocês, abraçar vocês, estarmos juntos aqui, ó. Privilégio da terra. Família espiritual, mas que eu congrego, que eu vejo, que a gente interage na terra. Tudo isso é bom, justo, e Deus deve ser louvado e engrandecido por isso. Mas escute, quero reforçar com você, ainda que as coisas estejam muito difíceis, ainda que talvez você esteja passando por dias maus, por dias como vale da sombra da morte, ainda que você tenha perdas e dores, nesse tempo, Deus te livre disso. Ainda assim eu quero dizer para mim e para você, louvemos a Deus, porque bendito seja o nome do Senhor que nos deu Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Essa é uma palavra contra-intuitiva, porque a minha carne, a tua carne, ela vê, ela pega, ela sente o cheiro, ela sente o sabor, o prazer, as coisas daqui. E eu reforço, não há nenhum problema sermos abençoados aqui. Eu quero ser abençoado aqui. Você quer também? Amém? Oh Deus! E nós vamos nos alegrar. E eu quero celebrar as suas bênçãos e vitórias, irmãos. E nós queremos comemorar aquilo que Deus fizer na sua vida aqui na terra. Mas não espere chegar isso para louvar a Deus. Louve a Deus, chegando ou não chegando. Chegando hoje a bênção, o favor, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos, ou daqui quando você for bem velhinho. Eu não sei o tempo do cumprimento das promessas do Senhor na sua história. Eu sei que hoje nós temos tudo para agradecer a Deus, porque Ele nos tirou do inferno e está nos levando para os céus. E é isso que mais importa. Louvado seja o Senhor, que deu seu Filho puro, santo, único, para morrer por mim e por você, pecadores. Aleluia! O que eu merecia? Eu merecia o inferno. Quem era eu para ter algo de Deus? Nada, ninguém. Mas nós lemos ali, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, o seu favor, o seu amor são para sempre, e Ele nos deu tudo em Cristo, tudo em Jesus, tudo no seu Filho, inclusive para que aqui na terra nós também recebêssemos o que Ele tem para nós. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Eu quero te convidar a fecharmos este momento. Nós vamos ter um próximo momento ainda aqui da nossa reunião. Mas eu quero convidar você a intensamente, intencionalmente, com o coração pujante, sem medo ou vergonha de ninguém que está aí perto de você agora, simplesmente fechar teus olhos, abrir teu coração. Se você quiser levantar suas mãos, se ajoelhar diante de Deus, se lançar, se dobrar ao Senhor, prostrar a Deus de alguma maneira, interiormente, exteriormente, podem vir, irmãos, podem vir o louvor, e adorar ao Senhor pela sua fidelidade, e agradecer a Deus por tantas coisas. Olha tantas coisas que Ele já fez, olha tantas coisas que Ele tem feito, olha tantas coisas que Ele fará. E em Salmo 116, 12 diz assim: que daremos ao Senhor
por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Amado, ninguém pode pagar a Deus. Ninguém pode retribuir na mesma força e com a mesma intensidade, do mesmo porte, o que Deus fez. Mas hoje eu quero convidar você a louvar a Deus e dar aqui uma palavra, um gesto, um ato de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Mas escute, principalmente por quem Ele é. Porque se Ele não fosse quem Ele é, eu e vocês estaríamos na boca do inferno. Nós só temos acesso à salvação por Deus ser quem Ele é, pelo seu caráter, pelo seu coração, pela sua graça, pela sua fidelidade, pela sua bondade. Tem gratidão hoje aqui? Temos atos, temos gestos de gratidão ao Senhor? Oh, querido, feche teus olhos. Onde você está aqui na igreja hoje, ou talvez me acompanhando, Brasil afora, aqui através da internet, eu quero convidar você a olhar para o que Deus fez por você, para o que Deus tem feito por você. Oh, minha família ainda não é tudo aquilo que eu quero, mas você tem uma família e eles estão no processo. Louve a Deus pelos que você tem. Não espere pessoas perfeitas ao seu lado para louvar a Deus por elas. Não espere uma igreja perfeita para ser alguém que agradece a Deus por ter uma igreja. Quantos queriam estar congregando e não ter uma igreja hoje? Não espere seu cônjuge ser uma mulher perfeita para dizer: Senhor, obrigado pela mulher que o Senhor me deu. Agradeça a Deus por quem ela é. Agradeça a Deus porque Ele está trabalhando na vida dela. Agradeça a Deus porque Ele está trabalhando em você, irmão. Porque só Deus na vida da sua esposa, às vezes, para suportar você, para me suportar. Está aqui minha esposa. Aleluia. Aleluia, nós vamos cantar uma canção. Eu quero te dizer, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Não seja daqueles que querem que tudo esteja perfeito para honrar o Senhor, para louvar o Senhor. Agradeça, agradeça, agradeça. Das chances de crescer um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela cruz de Cristo. Obrigado, Pai, pelo derramar do Espírito. Oh, Jesus. Vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Adore, agradeça. Aleluia. A cada dia vou viver, vou viver em fé. Aleluia. Eu quero convidar você a se aproximar de alguém que está aí do seu lado, sua família, talvez um irmão, um amigo, alguém que você está conhecendo hoje. Nós temos alguns convidados aqui hoje. Eu quero convidar você a chegar, você que está aí na internet, aproximar de alguém
e orarmos a Deus agradecendo uns pelos outros, louvarmos a Deus por não estarmos sós, por termos uma família natural, mas também uma família espiritual, que é o corpo de Cristo, amém? Nós vamos cantar novamente. Enquanto isso, quero convidar você a se aproximar de alguém, chegue perto de alguém, não fique ninguém sozinho, sozinha, e diga: eu agradeço a Deus pela sua vida, eu abençoo a sua vida, porque sem você a minha vida não seria a mesma, amém? Vamos orar, amém? Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus vai me fazer andar sobre as águas, vou perder fé. Aleluia. Não se revestirá do teu poder, vou perder fé. Com ousadia vou ver sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, vou perder fé. Ó Senhor, obrigado, Pai, por tão grandes bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Não há uma pessoa sequer em toda a humanidade que não tenha o que te agradecer, que não tenha o que te louvar. Vem mais uma